Então, turminha do terceiro ano, vamos às nossas atividades de hoje. Nós iremos começar aqui, ó, com o nosso livro Buriti Mais História, do terceiro ano. E vocês vão abrir aí, ó, na página 18 e na página 19, tá certo? Vamos lá, a tia vai ler e vocês acompanham. Lugar de viver. A casa é um lugar de convivência em que as pessoas estão ligadas pelo afeto e pela vida em comum. Em todos os lugares do Brasil, há uma grande variedade de moradias adequadas ao clima, às condições econômicas, ao tipo de terreno e às preferências de quem vive em cada uma delas. Vamos ver aqui quais são alguns tipos de moradia. Conheça alguns tipos de moradia existentes em nosso país. Primeiro, casas e sobrados. Há casas térreas e sobrados. Esses últimos têm 2 ou mais andares. Então, casas térreas são aquelas que têm só um andar, certo? Acima de um andar, 2 ou 3, já são chamados de sobrados, tá bom? Os barracos. Há muitas habitações precárias, feitas de restos de madeira, papelão ou sucata. Existem também as casas que são palafitas. Em regiões alagadas e nas margens dos rios, é comum encontrar casas de madeira apoiadas sobre estacas fincadas no fundo dos rios. Prédios de apartamentos também são casas. Há prédios com vários andares compostos de apartamentos. Então, turminha, vamos ver umas fotos aqui para a gente ver os exemplos, ó. Que é um exemplo de uma casa térrea. Ela só tem um andar, o primeiro andar, certo? Então, é uma casa térrea. Aqui, ó, são barracos que são feitos de papelão, de restos de madeira. Também são casas muito precárias, mas são consideradas casas, certo? Essas casas, esses barracos aqui são lá do município de Fortaleza, que é a capital do Ceará, certo? E essa foto foi tirada em 2015. Essas são as casas chamadas de palafitas. E aqui é no Rio Amazonas. As casas são feitas dentro dos rios. Estão vendo aqui, ó, a água. Aí elas são suspensas para a água não entrar na casa. São chamadas de palafitas. E essas daqui é no município de Manaus, no estado do Amazonas, em 2013. Existem também outros exemplos de casas, que são os apartamentos, certo? Olha, são vários apartamentos e aí eles formam um prédio. Então aqui, turminha, ó, são os tipos de casa, tá certo? As casas que as pessoas moram. Então vamos para a nossa atividade, ó. Procure os nomes das moradias no diagrama. Casa com 2 ou mais andares. Você vai procurar um nome aqui, ó. Aqui tá dizendo que é uma casa com 2 ou mais andares. Você procura o nome aqui e circula, tá certo? 2. Casa apoiada em estacas na beira dos rios. Você vai procurar aqui também. Qual é o nome? Aí você procura o nome aqui e circula, certo? 3. Moradia feita de restos de madeira, papelão ou sucata. Então, você vai procurar o que é aqui, ó, sempre no texto. E aí, quando você achar o nome aqui, você circula. E por último, moradia localizada em prédio formado por vários andares. Tudo tem as respostas aqui no texto, certo, galera? Vamos lá, 4. Converse com um parente mais velho sobre a casa onde ele vivia quando era criança. Use o roteiro a seguir e anote no caderno as respostas. Depois, conte o que descobriu aos colegas em sala de aula. Então, como você não está em sala de aula, você vai apenas responder essas perguntas, tá bom? Ó, em que ano você nasceu? Você vai perguntar a um parente seu mais velho. Em que ano você nasceu? Aí coloca a resposta. Em que cidade você morava? Como era a casa em que você morava? De que material era feito? De que parte da casa você mais gostava? Com quem você morava? E a última, a casa onde você passou a infância é parecida com as casas de hoje? Se for parecida, em que? Pronto, gente, é só vocês pegarem essas perguntas aqui e responder no caderno. Não precisa copiar, tá bom? Ó,
aqui tem esse menino conversando com o pai dele, né? E aí você vai fazer essa entrevista aqui a uma pessoa mais velha, certo? Pode ser seu avô, sua avó, alguém mais velho que você conheça, tá certo, gente? Então essa é a nossa atividade de hoje. Pronto, turminha. Agora nós iremos para a nossa atividade de geografia no nosso livro Buriti, uma geografia do terceiro ano. Então vamos lá. Também na página 18 e página 19, tá bom? Ó, as pessoas transformam a paisagem. Então vamos ver como é que as pessoas elas transformam as paisagens. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e a seus interesses, modificando as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente, aplainam os morros, canalizam ou alteram o curso dos rios para construir barragens, estradas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivar alimentos, criar animais e etc. Então, gente, a paisagem, como a natureza nos apresenta, ela é modificada. E quem modifica a paisagem? As pessoas. Olha, tá aqui um exemplo. Antes disso, vamos ver o que é aplainam. Tornam o plano, nivelam o terreno. Então, essa palavra aplainam é deixar o terreno nivelado, certo? Ele retinho. Então, vamos lá. Ó. Aqui tem um exemplo de uma paisagem modificada. No início, ela era assim, ó. Tinha um rio, tinha árvores. Aí o homem transformou. Começou a construir casas, construiu pontes, fez estradas e terceiro, olha, virou uma cidade. Estão vendo? Então, as paisagens, elas são modificadas dessa forma. Vamos ler aqui o restante. Mesmo com as mudanças que vão ocorrendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Pode ser um rio, uma mata ou uma construção, como igreja, fábrica, teatro, ponte ou viaduto. Ó, então, se você olhar para cá, ó, depois para cá e para cá, o rio continuou, tá vendo? Continuou o mesmo rio. E também o mesmo morro, ó. Pronto, as pessoas mudaram a paisagem aqui, mas ainda continuou alguns aspectos, tá certo? Às vezes, a função do elemento que permaneceu na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode ser transformada em museu ou o teatro pode ser transformado em cinema. Então, depois que a gente viu aqui como as pessoas transformam a paisagem, nós vamos fazer a nossa atividade. A terceira aqui, ó, pense na paisagem do lugar onde você vive. Então, você vai pensar no lugar onde você vive. Letra A, você se lembra de alguma alteração na paisagem causada pelas pessoas? Se sim, qual? Então, você vai lembrar aí onde você mora. Tem alguma coisa que foi mudada pelas pessoas? Se você lembrar, você coloca aqui o qual. O que é que você lembrou? B, no lugar onde você vive, há alguma construção antiga? Se for sim, você vai dizer qual é. Ela ainda tem a mesma função de quando foi construída ou ela já mudou? Aí nós iremos aqui para a quarta questão. Compare as imagens e responda as questões. Olha aqui, ó, aqui é o Rio de Janeiro, vista tirada do cume do Corcovado. Então, aqui é o Rio de Janeiro, certo? É uma cidade. Ó, cartão postal que circulou no ano de 1912, mostrando a parte do Rio de Janeiro. Aqui é a mesma paisagem, ó. Aqui é uma foto e aqui é a mesma paisagem, só que vamos ver o que é. Vista da mesma parte da cidade do Rio de Janeiro em 2016. Preste atenção. Rio de Janeiro, 1912. Rio de Janeiro, 2016. Pronto, é a mesma paisagem, só que vamos ver aqui agora. Letra A, as fotos mostram o mesmo lugar? Aí você vai colocar sim ou não. E como você sabe disso? B, que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar? Então, daqui para cá, o que foi que você viu aí que mudou? Aí você coloca. Por que essas mudanças aconteceram? Você responde aqui. Então, essa é a nossa atividade de geografia, tá certo?